Olá, meninas! Olá Olá! a Tudo todos! bom? Olá a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Estamos aqui hoje para conversar, refletir, bater um papo sobre um tema que acho que tem muita ligação assim, com o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. Sobre resiliência. E, como sempre, como nós costumamos fazer, para iniciar o tema, eu quero apresentar um trecho de uma música aqui para a gente refletir a partir disso. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. Esse é um trechinho, alguns trechos, na verdade, da música do Belchior, numa versão cantada, adaptada e cantada pelo Emicida. Acho que tem muitos aspectos aqui interessantes para a gente falar sobre resiliência, né? E para complementar, assim, eu já estou bem musical. Tem um outro trechinho de música que eu acho que é interessante para a gente refletir esse tema, que é só uma frase de uma música do Zé Cabaleiro que diz: flores crescem no asfalto, debaixo dos meus pés. E acho que talvez essa frase ela resume talvez o nosso conceito e o conceito que a gente tem no nosso imaginário do que é a resiliência, né? Que é isso, uma flor nascendo daquele ambiente que não é frutífero, daquele ambiente que não é fértil, né? Daquele ambiente que teoricamente não brotaria uma flor. E a música do Belchior, né, fala muito sobre isso, sobre todas essas adversidades e a resistência, né, essa resiliência, o se manter, mesmo com as cicatrizes, mesmo com o sobreviver, né, diante de tudo isso. Mas, assim, para a gente começar a falar sobre o tema mesmo, a refletir sobre, eu acho importante a gente pensar no que é a resiliência e no que a resiliência não é, na verdade, né? Eu acho que é um tema que hoje em dia se fala muito, as pessoas têm falado muito sobre isso, a gente vê aí nos Instagrams, a gente vê nas rodas de conversas entre amigos, e a resiliência parece muito essa capacidade, essa força interna, né, que teoricamente nós deveríamos ter, de se manter firme e conseguir superar uma dificuldade. Essa ideia que é passada é que a resiliência é mais do que passar pela dificuldade, né? É superar, ter sucesso na dificuldade, ser vitorioso, ser forte, e que é algo como se fosse algo intrínseco, né? Algo que só a gente quero, logo posso, né? E não é assim, né? E aí, dentro da nossa prática clínica, do que a gente entende pela subjetividade humana e que a gente tanto fala aqui, seria muito injusto até a gente falar que existe uma formulazinha mágica, né, para todo mundo sobre como enfrentar adversidades, como passar por adversidades, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês agora, né? Falei um pouquinho aí do que não é a resiliência, né? Mas ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso, sobre esse tema, sobre todo esse assunto que está aí na boca do povo, né? Digamos assim. Vamos lá, meu povo, sejamos resilientes e falemos. Eu estava pensando, enquanto a Gabi estava falando sobre, principalmente sobre a questão do asfalto, da flor nascer no asfalto, e do que a resiliência não é, ou seja, do que a resiliência exatamente é. A flor não nasce do asfalto, a flor nasce de uma terra adubada, ou seja, havia nutrientes ali, né, para que essa flor nascesse. E também lembrando da música, da frase do Belchior, da música do Belchior, que dizia que tem chorado para cachorro. E eu fiquei lembrando muito de uma figura que já é até famosa na internet, eu acho, mas que
do choro que faz, ou seja, faz meio que aduba um terreno pedregoso no coração, e daquele terreno nasce uma flor. Ou seja, que, na verdade, esse sofrimento e as adversidades da vida e o choro, a reflexão que a pessoa pode fazer diante do sofrimento, pode adubar um pouco o coração para que realmente nasça algo interessante daquilo. Ou seja, o choro e esse momento de parada diante do sofrimento, esse momento que muitas vezes nós temos diante da dor, e esse choro, esse sofrer, esse refletir, mas o deixar doer de uma determinada forma, também pode ser daí que nasça o adubo, ou seja, que nasça uma força necessária para que a pessoa possa enfrentar essas adversidades. Eu fico ouvindo, ser resiliente, não sei, tem a ver com você conseguir passar por todas as fases que a vida te promove, porque estar vivo é passar por diversas questões, né? E aí eu fiquei vendo, né, um pouco do que quer dizer resiliência. Seguir sem se perder no caminho. Não sei. Eu acho que às vezes para você chegar em algum lugar, até é tão interessante se perder, porque você vê outras acho coisas. Que eu já me perdi algumas vezes. Pois é, né? Você se perde, você tem a chance de encontrar outras tantas coisas, que essas outras tantas coisas são tão interessantes que ela te faz firme, te faz crente em algo, te faz ver a possibilidade de outras coisas. Então, eu não sei se essa questão de ser resiliente tem a ver com essa, para mim, né? Eu estou pensando eu aqui, isso tem a ver com essa questão de nascer uma flor do asfalto, né? Nasce-se coisa, eu acho que da onde a gente menos espera, né? Eu acho que talvez pensar em ser resiliente é pensar em ser um ser humano que se adapta. Eu acho que o que difere a gente de muitos animais é essa possibilidade de se adaptar, de poder perceber o que faz bem, o que não faz, é poder ter essa emoção, é poder sentir, é poder doer, é poder sarar, é poder bater, assoprar, né? A gente faz essas brincadeirinhas, né? Bate, dá com uma, tira com a outra, e essa possibilidade de você poder conseguir ir para esses lugares e não necessariamente pensar em passar por lugares sem senti-los. Eu acho que isso é um pouco que eu entendo da música. Eu passei por todos esses lugares e eu sinto todos eles. E isso eu acho que é o que faz com que a gente tenha a tal da resiliência, que a gente consiga andar, consiga caminhar, seja para frente, para o lado, para trás, enfim, que você consiga estar ali, né, naquela sensação, naquela presença, sei lá. É mais ou menos como eu penso, né, sem ser tão teoricamente falando, mas mais subjetivo e talvez até meio no clima mais popular mesmo, né? Não sei nem se eu falei e não falei nada, mas é isso, né? Resumindo, é isso que eu quero dizer. Mas sabe, eu estava lembrando aqui, minha carreira, eu tive um percurso grande em recursos humanos, né? E no ambiente corporativo, esse é um termo bastante valorizado, né? A resiliência. E eu nunca esqueço a primeira vez assim que eu trabalhei essa questão da resiliência. Eu lembro que um diretor ao qual eu trabalhava em conjunto, ele, engenheiro, ele foi me explicar, né, qual era a perspectiva dele de resiliência, né, e assim, coisas que a gente não esquece, né, respeitando aí
as ciências, as diversas ciências e a forma de olhar para as coisas, né? Claro que um psicólogo vai descrever a resiliência de um jeito e um engenheiro vai descrever de outro, e que bom, né? Que a gente pode ter esses pontos de vista diferentes. Mas ele usou, para representar a resiliência, uma mola. E com a mola, ele pegou a mola, né? Que pena que eu não tenho uma mola aqui, porque eu acho que é bem ilustrativo, né? O quanto você, dando um murro e apertando a mola, quando você solta, para onde que ela volta? Se ela volta para o mesmo lugar onde ela estava exatamente ou não, ou se ela volta encurtada, né? E o quão encurtada ela volta. E aí, por que eu estou lembrando disso? Assim, porque eu acho que se a gente pensar um pouco de saúde mental, né, que é um assunto que está cada vez mais sendo falado e é uma dos nossos objetivos aqui, né, ajudar as pessoas a refletirem sobre a vida, sobre as suas dificuldades, para que também tenham mais saúde mental. A gente poderia pensar assim, o que é ter saúde mental? Eu acho que a gente já falou muitas vezes, eu vou estar sendo repetitiva, mas acho que é interessante retomar. De uma forma muito simples, né? É o quanto a gente dá conta das adversidades da vida sem cair, né? Sem surtar, sem realmente entrar numa crise. Quanto a gente vai lidando com as dificuldades que são inerentes à vida, reconhecendo essas dificuldades, reconhecendo o sofrimento que faz parte delas e vai conseguindo encontrar recursos dentro de nós ou dentro do ambiente onde nós estamos ou com as pessoas que nos rodeiam para ir dando conta dessas adversidades. E se a gente quiser trocar em miúdos, não deixa de ser uma representação de resiliência isso também, né? Agora, o que mais me choca é a forma como é comunicado hoje em dia a respeito da resiliência. É quase como se fosse algo que está na prateleira e eu vou lá e compro. E aí eu tenho ou eu não tenho, né? É um pouco do que, assim, uma crítica que eu faço aos livros de autoajuda, né? Tá lá, compra o livro de autoajuda, lê, que está tudo resolvido. Sua vida será outra, né? E a resiliência, eu acho que está sendo um pouco comunicada dessa forma. É algo que, se você tem, ótimo, você tem sucesso. Se você não tem, fracasso e acabou a sua vida. E, além disso, num país onde a desigualdade social é enorme, onde as oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, oportunidades de saúde, oportunidades de saneamento básico, né, não são iguais, são muito diversas, né? Então, a gente vai falar assim, como é que a pessoa desenvolve resiliência? Daí a história da música, né? E aí, essa flor que nasce no asfalto, né? Condições tão adversas, será que todo mundo vai ter a oportunidade de responder da mesma forma? Claro que não, claro que não. Porque às vezes é só o asfalto, porque às vezes não tem absolutamente nada que permita que aquela flor nasça. Nada. Porque, como a gente disse, a flor não nasce do nada, né? Exatamente. E aí, como é que a gente reconhece isso, né? Que as condições, a base vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento disso, né? Eu não sei, às vezes como é pintar... Fale, Gabi. Não, diga, Paulo. Eu falo. Como a Rose falou, né? Às vezes como é pintado a resiliência, é mais um item daquele que eu não tenho. Então, olha, eu não tenho saneamento, eu não tenho emprego, eu não tenho casa, trabalho, condição nenhuma, e também não tenho resiliência. Que sujeito que sou eu, né? Nesse mundo que tá tão aí, resiliência não depende de nada nem de ninguém, né? Somente de ti. Então, olha como eu sou terrível. Como eu li nem uma isso frase, eu li uma frase que eu achei, na época, eu fiquei meio impactada sobre isso, foi na quarentena, mas eram postagens aleatórias em que uma pessoa dizia: se você terminar essa quarentena sem ter desenvolvido uma nova habilidade, o problema não era tempo, era você. Aí eu, nossa, tipo,
eu preciso ter essa, sabe? Então, assim, e aí ela falava alguma coisa com força de vontade também, tipo, tenha força de vontade, que é algo também que se coloca muito como se fosse resiliência, e eu fiquei, mas e o que é exatamente isso que a pessoa precisa ter para, no meio de uma pandemia, em que as pessoas estão enfrentando essa pandemia de formas diferentes, porque as pessoas partem de lugares diferentes, as pessoas não partem do mesmo lugar, tem pessoas que estão enfrentando a quarentena com quintal, enfim. E tem pessoas que enfrentaram a quarentena num apartamento minúsculo, ou sei lá, sabe? Então, assim, tendo que ir trabalhar, pessoas que ficaram em teletrabalho, as condições são diversas. Então, assim, apesar de muita gente ter dito o mundo parou para quem? O mundo parou para algumas pessoas, mas não foi para todo mundo. E o mundo exatamente não parou. Muitas das nossas atividades pararam, mas outras tiveram que continuar ali. Né? E as pessoas que tiveram filhos e tiveram que ficar com as crianças na quarentena. Tipo, para onde foi que o mundo delas parou? Não parou. Então, quando eu vi essa frase, eu fiquei, tipo, tem que ter força de vontade para desenvolver uma nova habilidade diante de tudo que está acontecendo. Como e por quê? Sabe? E aí, de novo, assim, de onde vem esse sentimento de que resiliência é literalmente, ou seja, fazer nascer uma flor do asfalto, como se fosse mágica. Não é. E pensando assim, em tudo que a gente trouxe aqui, né, tem trazido ainda, a Paula em algum momento falou uma palavra que eu acho que é muito importante, né, que é a adaptação. Né? Porque a adaptação é diferente de sucesso, a adaptação é diferente de vitória, a adaptação é diferente de força de vontade, né? A adaptação é isso, é como me ajustar àquele contexto, né? E eu acho que, assim, a resiliência, mesmo dentro da psicologia, né, ela tem muitas formas de ser abordada, enfim, mas acho que a palavra adaptação, ela se encaixa em muitas dessas variadas definições que a gente encontra por aí sobre resiliência, né, que é o conseguir se ajustar mesmo a essas situações. E pensando um pouco no que a Rose falou sobre saúde mental eu fiquei pensando no trecho da música, né, da adaptação do MC, a música do Belchior, que diz que se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom do que vivi. Então, o foco, ele tá na vivência, né, na experiência, né, do passar por esse processo da dificuldade, não é romantizando, mas é a experiência, é o que está acontecendo ali naquele momento, né, naquele momento da sua vida, é como passar por isso, e não simplesmente a sobrevivência, né, o passar, o depois, o pós, o ser sobrevivente daquilo, as marcas, as cicatrizes, olha aqui pelo que eu passei. Não é isso, né? É essa experiência que nos torna humanos, como a Paula até falou no início, porque isso faz parte da nossa vida enquanto humanos. E aí tem dois aspectos também que eu queria trazer, que eu estava lendo um artigo sobre resiliência, e eu li uma informação que eu achei tão interessante, que falava que alguns estudos que mostram que pessoas que se engajam, que se engajaram em situações que viveram, enfim, situações prazerosas e tiveram um apoio, desculpa, e tiveram um apoio social, suporte social, são pessoas que provavelmente elas vão conseguir se adaptar melhor, digamos assim, não gostaria nem de qualificar dessa forma, mas vão conseguir se adaptar a situações e a dificuldades. Né? Então, olha só, né? É bem isso, o foco na experiência e na vivência, né? No suporte social, nas atividades prazerosas paralelas àquela dificuldade. Né? Então, a gente não está falando de um asfalto completamente seco, sem nenhum tipo de semente, sem nenhum tipo de adubo. Não, a gente está falando de alguns elementos que são importantes para que essa habilidade pessoal, né, que vai se manifestar e vai se desenvolver de maneiras diferentes na vida de cada um, para que ela possa acontecer. Né? Então, não é algo do nada, não é algo que vem de dentro de mim, precisa de uma estrutura social, precisa de uma estrutura microsocial, né, na sua microsociedade, né, e macrosocial, como a Rose falou.
E aí tem só mais uma aspecto desse artigo que eu achei super importante, que eu lembrei quando a Rosa estava falando da explicação do engenheiro, né, da mola, da explicação da física e do que é a resiliência, né? Nesse mesmo artigo ele fala sobre situações incontroláveis, né? Pessoas que viveram muitas situações incontroláveis, aversivas, difíceis, né, na vida, na infância, na primeira infância, nos primeiros momentos de vida, pessoas que viveram uma intensidade grande desse tipo de situações em que a pessoa não tinha como controlar aquela situação, nem sair daquela situação, são pessoas que futuramente têm mais dificuldade de lidar com situações difíceis de se adaptar, né? Então, olha só, a mola foi empurrada bem muito ali, mas ela não foi lá para frente, né? Então, não é simples assim, né? Não é vamos ali pressionar e na pressão você vai e vai se superar e bota pressão, bota metas inatingíveis e bota... não estou criticando esse modelo, mas eu estou só querendo trazer que é muito mais complexo do que isso, né? Não é tão... causa-efeito. Matemático. Assim. Exato, não é tão lógico, racional dessa forma. E porque a gente está falando de subjetividade, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando, né? Não tem como, se a gente pensar no desenvolvimento do ser humano, né? A gente não tem como, como é que eu posso ser bem clara aqui no que eu quero expressar? Para você colocar uma criança no chão, para que ela possa começar a engatinhar, ou mesmo ousar dar uns passos, né? Primeiro ela tem que ter passado pelo colo, né? Ela ficou um bom tempo sendo segurada no colo, para depois poder ser solta no chão e poder dar os primeiros movimentos dela. Então, assim, disso que a gente está falando, né? De um contexto, seja familiar, seja na escola, seja no trabalho, seja mesmo um contexto de gestão pública mesmo, de direitos sociais, tem que ser minimamente suportivo, né? Tem que passar e tem que dar condições para que as pessoas possam viver experiências e, aos poucos, né? Sei lá, é péssimo isso que eu vou dizer, mas a pior palavra, mas adquirindo resiliência, né? Desenvolvendo resiliência, né? Mas você tem que ter um ambiente minimamente propício para isso, né? Não acho, de novo, não acho que se compra na prateleira a resiliência. Ela realmente é isso que a música diz, né? É sobre vivência, e vivendo e com o suporte adequado, podendo elaborar aquilo, dar conta daquilo, ressignificar aquilo que está vivendo. E claro que aquela experiência vai permitindo que o sujeito, nas experiências difíceis seguintes, tenha uma nova perspectiva sobre aquilo, né? Se a gente pensar assim, eu perdi o emprego. A primeira vez que eu perdi o emprego, eu vou viver aquilo de um jeito. Na segunda vez, eu vou viver de outro jeito. Pode ser igualmente traumático, pode ser igualmente difícil, sim, mas eu vou viver aquilo de um outro jeito, porque eu já tive aquela experiência, eu já vivi aquilo e algo ficou para mim daquilo. E algo ficou, um aprendizado maior ainda, se eu tiver um ambiente suportivo, um ambiente de apoio. Eu vou tirar um aprendizado ainda diferente do que se eu estiver completamente sozinho, desamparado, vivendo aquilo, né? Acho que achei muito, muito interessante, assim, para esse lugar que a gente levou o tema hoje, né, assim, saindo desse lugar completamente individual que a gente ouve sendo colocado, né, como algo intrínseco, algo que depende só da força de vontade do indivíduo, para esse lugar social, né, que precisa desse suporte, que precisa desse apoio, que precisa desse terreno fértil, né, diversas coisas que estão para além daquilo que está diretamente ao nosso alcance de controle. E eu acho muito interessante trazer essa nova perspectiva. E hoje nós trouxemos só esse iniciozinho, né? Como nós
gostamos de fazer, de abrir o tema para discussão, né? De iniciar uma discussão e que essa discussão, essa reflexão, essa discussão, ela continue aí, né? Nos espaços onde vocês estão. E é isso. Por hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, meninas! Tchau, gente. Tchau. Beijo.